Antes de começar a falar especificamente do artigo que a gente veio aqui apresentar, eu queria agradecer a organização do Congresso por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas pesquisas e experiências aqui com vocês. Esse artigo que a gente vai apresentar é Narrativas Fotográficas Digitais, Google Grammars, de Juan Fontcuberta. Esse artigo foi uma provocação do meu orientador, que está aqui com a gente, exatamente no meio da escrita da minha tese. Eu pesquiso fotografia também, mas pesquiso fotografia documental. E ele trouxe a proposta da gente falar sobre Juan Fontcuberta. E aí eu pensei, Wagner vai querer falar alguma coisa sobre pós-fotografia, que tem tudo a ver com digital, que é esse conceito que o autor traz para a gente, mas na verdade ele me trouxe um objeto pronto, né? E um objeto que eu não conhecia, que eu fui pesquisar sobre ele, e no final das contas eu percebi que ele tem tudo a ver com o assunto que a gente trata aqui no site, que tem a ver com o digital, né? Então, nós trouxemos Google Grammars, foi um produto, vamos falar assim, um projeto que o Fontcuberta desenvolveu entre 2005 e 2010, antes até do conceito de pós-fotografia, que ele apresenta para a gente a partir de 2011, né, quando ele lança a Câmara de Pandora. E aí é o que a gente vai falar aqui agora. Então, o que é Google Grammars antes de qualquer outra coisa, né? É um projeto que remonta à tradição dos mosaicos, né? Que são figuras feitas de pequenos pedaços e que só podem ser vistas a uma longa distância, quando a pessoa se posiciona a uma certa distância para conseguir enxergar as imagens que são formadas a partir daqueles pequenos pedaços que são colocados ali, né? E Google Grammars traz isso e traz uma outra coisa que é muito legal, que tem a ver com o digital, que é a busca usando o Google, né? E a conexão desse Google com a busca, na busca de imagens, com critérios de buscas definidos especificamente pelo Fontcuberta, para formar outras imagens, né? Então, originalmente são 13 imagens que foram expostas em grande formato, que foram expostas no Instituto Cervantes, em Paris, e que no site do Fontcuberta, depois ele acrescentou outras 6 imagens. Então, desse universo de 19, nós escolhemos 3, que são uma imagem do Lipsio, né, dos primórdios da fotografia, depois a gente escolheu uma obra do Malevich, que é White on White, e escolhemos uma imagem do ataque das torres do World Trade Center em 2001, né? Aí, por que escolhemos essas imagens? Tem a ver com as pesquisas que a gente faz, tem a ver com critérios subjetivos, e acima disso tem uma tentativa, vamos falar assim, de traçar uma linha de tempo, marcar, fazer uma delimitação na linha de tempo dos quase 200 anos da fotografia que a gente completa agora em 2026, né? Então, foram essas as imagens que a gente escolheu, e eu vou falar sobre elas um pouquinho agora, né? Então, esse é o desafio, como eu já disse para vocês, e a gente fala também nesse trabalho de discursos e possibilidades narrativas que a fotografia traz, além desse advento digital, e as novas formas da gente lidar e consumir fotografias nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, o Google Grammars teve essa proposta, como eu já disse anteriormente, de unir esses dois universos, o universo do mosaico, da arte, da busca, né, online, do buscador, que é o mais utilizado no mundo hoje, né, é um dos, se não for mais, e o resultado foi essa construção de grandes formatos, né, de imagens em grandes formatos, formado por outras milhares de imagens, formando essa pixelização e os mosaicos, né. Aqui fala um pouquinho do que eu já disse que foi entre 2005 e 2010, que foi uma exposição com 13 imagens, depois mais 6, e tem um catálogo muito bonito que eles fizeram dessa exposição, né? Então, o Fontcuberta, só para retomar um pouquinho, para a gente não perder, ele é um fotógrafo,
mas ele é crítico, é artista, é professor, editor, é curador de exposições e nasceu em 55 em Barcelona, né? Ele tem uma formação muito eclética, trabalhou com comunicação, com arte, jornalismo, publicidade, e tem uma bagagem muito legal que resulta, entre outras coisas, né, nessa exposição que ele fez e outros trabalhos que ele tem são muito marcantes também. Então, o nosso percurso analítico para esse trabalho são essas 3 imagens, como eu já disse no começo, né, que foi uma tentativa que a gente fez de abarcar esses 200 anos na linha do tempo da fotografia. E por quê? Né? Porque de 1826, 1829, mais ou menos até hoje, a nossa forma de lidar com a fotografia mudou muito. E com o advento da fotografia digital, especialmente no início dos anos 2000, 2005, talvez para cá, a quantidade de imagens que circulam no mundo aumentou muito. Então, por isso, o Fonte Coberta conseguiu fazer essas imagens em grandes formatos, com milhares de outras imagens buscadas a partir dos critérios que ele definiu e formar as imagens a partir dessas imagens de busca, né? Então, nós usamos, curiosamente, um texto do Fonte Coberta, que é por um manifesto pós-fotográfico, que ele escreveu em 2009, foi traduzido pelo pessoal da USP, da Unicamp, e aí ele traz diversas reflexões sobre os conceitos inerentes à fotografia, né? E que podem estar em mudanças constantes até pela nossa forma de lidar com a fotografia nesse mundo digital aqui no campo fotográfico, né? A gente não tem pretensão nenhuma de trazer respostas, né? Mas são inquietações sobre as nossas observações quanto ao uso da fotografia que a gente tem com essa popularização das imagens digitais, né? Então, nesse percurso analítico, a gente considerou algumas coisas que são interessantes na nossa avaliação, né? Porque na pós-fotografia, ele questiona alguns conceitos, primeiro, de autoria, né? Quem é o autor dessa imagem? Né, levando em consideração essa quantidade de imagens que são postadas e que as pessoas fazem questão de postar, né, da vida, do que fotografam, do estar presente no momento daquela imagem. Então, ele traz essa conversa, né, esse diálogo do individual, do coletivo, do colaborativo, de apropriação, que são conceitos importantes nesse trabalho que ele apresenta para a gente, né? Até sobre público e privado, a gente pensa o conceito de direito autoral, que é tão caro a fotografia, aos fotógrafos no mundo que a gente vive, mas que também está em mudança em função desse advento do digital, né? Um outro conceito que ele trabalha e que é interessante da gente pensar é a materialização da obra e produção de sentido, porque muda o lugar do artista, né? O que é importante é o que o artista provoca, de sentimento, de compreensão nas pessoas que veem as suas obras. O Estatuto da Imagem Fotográfica, ela passa por arte, ela passa por documento, ela parte por registro de realidade. E aí, quando a gente pensa nesse trabalho todo do Fonte Coberta, a gente pensa a fotografia como arte, a arte como glamour, como elite, né? um lugar elitizado, que durante muito tempo a gente teve isso, mas ele faz uma quebra disso, ele traz uma popularização de imagens que fazem parte da vida das pessoas, né? E com isso ele proporciona a construção de imaginários, porque ele retoma na memória das pessoas o que já está construído, ele faz esse resgate do que aqueles eventos significaram para a população do mundo, vamos falar assim de uma forma geral, porque não é individual. Então ele proporciona com esse trabalho dele essa construção ou reconstrução ou releitura de imaginários através das imagens que ele coleta na internet, né? Então, é mais ou menos isso, não dá para a gente se estender demais no vídeo de 10 minutos, mas eu queria muito deixar um convite para que vocês participem aqui com a gente das nossas conversas sobre esse artigo e leiam o nosso artigo completo, que vai estar lá nos anais do site, tá bom? Muito obrigada, um abraço para todo mundo
Até lá!